Esse vídeo é o sexto de uma série de outros vídeos resumindo conceitos do livro Equação do Casamento, o que pode, ou não, ser mudado na sua relação, por Luiz Hans. Falaremos dos fatores que fazem um casamento dar certo, mas o conteúdo dito servirá tanto para relacionamentos de namoro, quanto para relações comuns de amizade. Vamos à sexta e última dimensão da equação. Vantagens de permanecer casado. As pessoas permanecem unidas por muitos motivos, positivos ou negativos. Mas, dependendo do motivo que motivam a união, você fará certas escolhas sobre o futuro de seu casamento. Dependência de suportes práticos. Acabamos entrelaçando nossas vidas à do parceiro, o que nos traz dificuldades práticas para desvencilhar. Veja essa história do próprio livro. Apartada do mundo. Helena, ainda virgem, havia passado das mãos dos pais para as do marido, Rui. Dali em diante, ele seria para o resto da vida dela sua interface com o mundo adulto. Se tudo corresse conforme os usos e costumes, o roteiro de sua vida seria parir e criar filhos e, em seguida, cuidar de Rui na velhice, enterrá-lo, e depois ficar sob a proteção de um filho homem. Sua filha, Teresa, assumiria os pequenos cuidados do cotidiano e as carências emocionais da mãe. Como Helena, com seu pai agora sofrendo de Alzheimer. Ao longo de 39 anos, Rui centralizou tudo. Muitas vezes Helena pensou em se separar, mas o medo de não dar conta das crianças e ter de lidar com aspectos práticos, moradia, orçamentos, contratar um advogado, a deixava em pânico. Aos 69 anos, estimulada pelos próprios filhos e pela neta adolescente, Helena resolve dar um basta. Quando estava prestes a enfrentar Rui, ele teve um infarto. Precisou adiar novamente os planos e cuidar dele. Então Rui mudou. Passou a tratá-la com mais carinho, tornou-se mais tolerante, embora continue professoral, o que a deixa quase tão furiosa quanto a percepção de que ele continua com a amante. Já não tem certeza se vale a pena se separar para sair da dependência do marido e cair na dependência dos filhos. E Rui tem lhe proporcionado viagens e romance, como nunca em 40 anos. Embora a filha de Helena a condenasse por ser fraca, não ter atitude, Helena não estava preparada para enfrentamentos. Temperamento evitativo, baixa autoestima, educação repressiva e circunstâncias adversas a mantiveram um cativeiro, cuja porteira, na verdade, sempre esteve aberta. Tudo o que tinha era o serviço de casa e um marido a temer todas as noites, mas que lhe dava farto material de lamúrias e propiciava a solidariedade dos filhos. Embora alegasse empecilhos jurídicos e financeiros, estava habituada ao marido, assim como ao território doméstico. Não saberia, e talvez não quisesse fazer amigos, escolher cursos, aprender coisas novas, movimentar-se pelo mundo sozinho. Depois de analisar sua situação, é comum que as pessoas reconheçam que não estão impedidas de se divorciar por razões práticas, estão impedidas por suas próprias dependências psicológicas, por falta de autonomia ou porque não sabem se realmente desejam se separar, talvez porque ainda amam o parceiro. É o que geralmente está por trás das dependências dos suportes práticos. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas. Laços afetivos. Às vezes temos necessidades que buscamos suprir com nossos parceiros. Ruim com você, pior sem você. Letícia, a esposa monossilábica de Alfredo,
Ficou muitas sessões remoendo a imagem de si mesma como mulher separada. Via-se indo ao cinema e viajando sozinha. Imaginava-se vista como coitada, incompetente de manter marido, mulher abandonada, encalhada. Achava ainda que nos enfrentamentos do cotidiano seria mais respeitada com a presença de um marido, que confere dignidade, peso. Alfredo também percebia que tinha mais credibilidade social como pai de família do que antes, quando era um solteirão. Sempre suspeito de ser gay ou tiozinho, pegador de meninas, preferia estar abrigado sob a dignidade de pai de família. Tanto ele como Letícia temiam ser difícil se entrosar com os amigos casados depois do divórcio. Eles eram emocionalmente dependentes das facilidades que o status de casado oferece. Para André, o marido da tensa Juliana, nada disso era problema. Sua questão era a dependência psicológica. Apesar dos conflitos, necessitava da presença de uma mãe severa que lhe desse broncas, que, apesar de tudo, lhe passavam a segurança de não estar fazendo as coisas erradas. No início da terapia, ele não se dava conta disso. Só se chateava, reclamava como um adolescente. Quando percebeu essa dimensão, ainda precisou de um tempo para se autorizar a tomar suas próprias decisões sem buscar a bronca retificadora. Era um de seus enlaces com Juliana. Também achava que não saberia conquistar novamente uma nova mulher, que acabaria sozinho. Anos mais tarde, a vida lhe mostrou o contrário. Alguns de nossos fantasmas são fáceis de expurgar, de outros talvez não nos livremos. Às vezes, os amigos e parentes próximos do casal insistem, como se houvesse sempre um modo sadio e correto de lidar com as coisas. Esquecem-se de que, visto de longe, nenhum entrave psicológico parece tão difícil de superar: timidez, achar-se sem graça, insegurança para lidar com a vida, apego ao status de casado, vínculos sadomasoquistas. Não entendem que para sobreviver alguns podem ter de escolher parceiros esquisitos, aceitar situações complicadas e topar sofrer. Freud advertia contra o furor curandi, furor da cura. Todos, sem exceção, temos algumas deficiências, que para nós são insuperáveis. São nosso limite. Como terapeuta, sempre busco testar em conjunto com os pacientes quais são seus limites e incitá-los a experimentar novas possibilidades. Apego ao projeto família. A ideia de um lar aconchegante e acolhedor para chamar de seu é algo que nos faz desejar continuar uma união. Veja: Lar Doce Lar versus Amante Fogosa. No ano passado, Penélope e Ricardo se separaram por 3 meses. Na época, o filho deles estava com 10 anos. Ricardo amava Penélope, mas teve uma experiência sexual com uma cliente de sua empresa que o deixou sexualmente extasiado. Ambos entraram numa fissura sexual. 11 meses depois continuava obcecado pela amante, encontrando-a quase todo dia. Decidiu que não podia continuar assim, contou tudo a Penélope e saiu de casa. Pela primeira vez Penélope e ele conversaram sem brigar. Ela se deprime e passa a pedir que ele a console. Depois de 2 semanas morando com a amante, Ricardo ainda estava confuso. Por mais que conhecesse histórias de separações bem-sucedidas e soubesse que hoje é comum crianças passarem por essa situação, Ricardo se culpava. Imaginava sua família quebrada, fracassada, os filhos se sentindo abandonados, e ele mesmo estava muito só. Também se constrangia com a reação dos amigos e familiares, a maioria solidária a Penélope. Cortava-lhe o coração vê-la sofrendo, temia o dia em que ela arranjasse outro e sentia falta de tudo: do aconchego do lar, do convívio com o filho, do amor incondicional de Penélope, do círculo de amigos,
da família estendida e dos programas e viagens. Até das brigas e reconciliações com a esposa sentia falta. Estava desgastado com a aridez do flat em que vivia, com a falta de mimos caseiros e com as altas expectativas sexuais da amante. Finalmente decidiu voltar. Passado o período de reconciliação com Penélope, retomaram aos poucos o padrão de brigas diárias e da vida entre tapas e beijos. Meses mais tarde, Ricardo achou que a memória lhe passou a perna e se lembrou do quanto se irritava, e ainda se irrita, com os programas familiares dos quais achava que lhe faziam falta. E do quanto fica furioso com a teimosia de Penélope. E com os gastos dela. E com os cutucões que ela lhe dá. Sentiu muitas saudades da amante, mas tinha medo de ser deixado por ela, tão mais jovem do que ele, e temia não terem as afinidades e a história em comum que tinha com Penélope. Meio ano depois concluiu que o projeto família realmente falava mais alto e justificava a volta ao lar. Essas são as dimensões da equação do casamento. Se você não viu os vídeos anteriores a esse, deixamos uma playlist para você na tela final e no card acima. Recomendo a todos a leitura desse livro. Lá você encontrará maneiras de montar a sua própria equação, além de muitos outros conceitos e caminhos para a melhora de todas essas questões. Desejo a você boa sorte. Coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Mas se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional. Ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje. Te espero no próximo. Até mais!